Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Para trilhar o caminho, caminhada não se faz sozinho. O caminho é de pedras, no outro a trilha é de flor. Um caminho é longo, no outro logo chegou. Hoje eu estou falando a canção do Caminho das Pedras ao invés de tocá-la, porque eu estou desfalcado no meu violão. Meu violão ficou lá em São Paulo. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, Deus é tão essencial, que o violão acaba não fazendo nem falta. Porque quando a gente está... É exatamente... Aliás, o Caminho das Pedras hoje começa já exatamente onde o Senhor quer chegar, onde Ele quer fazer com que nós entendamos na tarde de hoje. Quando a nossa limitação chega no máximo, quando nós nos sentimos ali embaixo, fatigados, cansados, limitados, Deus nos dá uma graça. Eu não tenho hoje o meu instrumento, Deus mandou os dele. O Caminho das Pedras hoje é feito em unidade, em família, em um só corpo e um só coração. É com muita alegria que hoje o Caminho das Pedras nós partilhamos juntos entre irmãos. Então, eu estou saudando os donos da casa, né? Oi, Dani, que bom estar aqui junto. São juntos. E juntos nós queremos clamar, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar nos preparando para essa partilha do Caminho das Pedras de hoje, que possa também estar preparando o coração teu de que esteja nos assistindo. Nós não sabemos a tua necessidade, mas nós cremos que Deus tem sempre algo especial. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe verdadeiramente aquilo que precisa ser partilhado, não nós. Por isso nós queremos nos jogar como instrumentos nas mãos do Senhor, pedindo que Ele fale em nós, por nós e através de nós. Por isso clamamos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E graças a Deus nós não estamos sozinhos. Graças a Deus. O caminho pode ser de pedras, pode ser de dificuldades, mas eu começo hoje trazendo uma palavra que nem é talvez uma palavra da própria igreja, mas uma palavra que me marcou muito. Se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Hoje o Caminho das Pedras vem trazer um tema imprescindível. Só recapitulando, nós tivemos no nosso primeiro capítulo do Caminho das Pedras a cura do meu eu, do meu ser, das minhas mazelas, das minhas dificuldades relacionadas à minha personalidade. Partilhamos, clamamos para que o Senhor estivesse curando todas as áreas ligadas às nossas carências também. No segundo capítulo, o Senhor ele veio curar diretamente as nossas famílias, nos nossos relacionamentos familiares, nas curas entre relacionamentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos.
E hoje, no terceiro caminho, terceiro capítulo do Caminho das Pedras, o Senhor quer nos curar na vida em comunidade. Na vida dentro da igreja, dos nossos grupos, da nossa vida de oração, na nossa vida de caminhada e de servidão. E para tanto, eu gostaria de pedir que você nos acompanhasse. A palavra que nós vamos partilhar está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Vai lá, Celso. União dos primeiros fiéis. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme sua necessidade. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós já iniciamos essa partilha trazendo uma dúvida grande, né? Como era a realidade dos primeiros cristãos? Dani, diretamente para você, irmã, já te faço a pergunta. Se nós lemos e já relemos tantas vezes de que os primeiros fiéis eles se amavam, tinham tudo em comum, por que é tão difícil viver em comunidade? O que você acha que é tão difícil hoje? A gente sabe a realidade muitas vezes das nossas comunidades, quer seja da própria nossa comunidade Missão Clara e Francisco, de todas as comunidades, da comunidade paróquia. Nós sabemos que é uma grande dificuldade. E hoje acho que nós precisamos aprofundar qual é essa dificuldade e o porquê. Então eu te pergunto, Dani, o que contrasta do que nós acabamos, que o Celso acabou de ler, com o que hoje é a realidade das comunidades? Porque hoje em dia, infelizmente nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo preocupadas com si próprias, né? Com o seu eu, com as suas vontades, e estão tendo dificuldade de viver o amor, de viver a essência do amor, né? E a viver a essência do amor é se compadecer um do outro também. Então tem faltado o dom maior, né? Como diz também na palavra para nós em Coríntios, né? O dom da caridade, o dom do amor. Faltou amor, fica difícil de caminhar em unidade, caminhar em comunidade. As pessoas estão preocupadas em viver o seu eu, né? Como diz nessa palavra mesmo, né? A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Não tem como ser um só coração, uma só alma, sem viver o amor, sem viver o dom do amor. E você acha, Celso, que na verdade hoje, quando a gente observa exatamente a colocação que a Dani colocou, a essência, sem viver o amor não dá ser esse um só coração, é o segredo de tudo. Mas nós vemos hoje, nós já lemos e relemos infinitamente palavra, os fiéis eram um só coração, tinham tudo em comum. Nós sabemos, já lemos no próprio livro dos Atos dos Apóstolos, que os primeiros cristãos eram reconhecidos pela forma como eles se amam. Por que então é tão difícil, via de regra, a gente vê as mesmas coisas acontecerem? Os grupos de jovens, você que participa do grupo de jovens que esteja vendo agora, as mesmas coisas que a gente vê acontecendo hoje, aconteciam há 10, 20, 30 anos atrás. Por quê? Eu acredito que por esse motivo do individualismo, olhar para si próprio e esquecer o que nós temos de comum. De fato, tinha tudo em comum e esquecer que nós somos diferentes, né? A gente às vezes esquece que nós somos diferentes e tratamos todo mundo como se fosse a gente ou como se fosse alguém conhecido, a gente generaliza. Eu acho que esquecer essa individualidade e olhar o que nós temos em comum.
E se nós somos diferentes, o que nós temos em comum? É fixar nisso. Nós temos em comum que nós somos filhos de Deus. Buscamos a mesma coisa. São muitas pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas buscando uma coisa só. Então, o que me ajuda a viver em comunidade é saber que por mais diferente que você seja, por mais que a tua opinião seja diferente da minha, o teu desejo, o teu anseio é o mesmo que o meu. É se apegar naquilo que nós temos em comum. Nós vamos ser diferentes, nós somos diferentes, mas nós temos algo em comum que é a nossa busca. Nosso ponto de chegada, ou de partida talvez foi diferente, mas onde nós queremos chegar é o mesmo. Eu acho que isso ajuda a viver em comunidade, olhar o que nós temos em comum. Porque se a gente ficar pegando só nas diferenças, naquilo que não faz como eu faço, não se assemelha a mim, a gente vai criando grupos separados, a gente não chega em lugar nenhum. E ruptura, né? E vai rompendo. Então, se a gente olhar para aquilo que é o nosso objetivo, que é Jesus Cristo, que é a nossa meta, né, é o céu, nós temos como um de um jeito, outro de outro, mas que nos faz um só é a nossa meta. Então, eu acredito que viver em comunidade é perceber que o outro tem, por mais diferença que tem, mas algo em comum a mim, que é a busca pelo céu, por Deus, essa busca comum. Acho que isso me faz comunidade. Um detalhe, sem dúvida, essa questão de olhar muito mais para aquilo que nos torna um, né? É muito mais, ao invés de olhar para as nossas diferenças, olhar para aquilo que é, sem dúvida nenhuma. Agora, uma das coisas também que eu vejo, eu queria até escutar ambos os dois, foi maravilhosa essa colocação, ambos os dois, graças a Deus que ambos são os dois, mas uma das coisas que eu também vejo hoje, é muito comum acontecer na igreja, é que nós, quando entramos dentro da comunidade, quando nos encontramos, nós nos encontramos com Deus, e geralmente, obviamente, Deus usa de pessoas. E o problema é que muitas vezes nós, ao invés de termos um encontro com Deus, nós canalizamos isso no ideal para aquela pessoa, inclusive, que Deus utilizou para nos evangelizar. E ninguém é perfeito. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos com o ser humano dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja. E esse se decepcionar muitas vezes porque vinculamos a nossa fé àquela pessoa, aquela determinada pessoa que, sim, pode ser não, é usada por Deus. Muitas vezes a gente acaba caindo junto. Eu vejo muita gente caindo em virtude daqueles que caíram. Por que isso ocorre dentro de uma comunidade? Qual a opinião de vocês? Um por vez. Eu acredito que ocorre justamente por isso, que a gente olhar a pessoa. Olhar o Deus da pessoa, não a pessoa que busca Deus. Somos canais, muitos são usados, mas a gente não pode esquecer jamais que Deus prefere os menores, que Deus escolhe os menores, e os escolhidos de Deus são gente. Os escolhidos de Deus são gente, os padres são gente, os líderes são gente que tem direito de não saber alguma coisa. Caem, não sabem, não estudaram, esqueceram. Tem dor, se pisar no pé do padre, ele grita, porque dói. O líder, se bater na cara dele, vai doer. A necessidade de um, né, a necessidade que eu tenho, o outro tem também. Então, é gente. A gente não pode esquecer isso. Então, o que nos faz às vezes vislumbrar uma pessoa, alguém, e às vezes até de maneira errada. A gente olha na carência, a gente olha como um possível namorado, uma namorada, aquele líder que me levou para Deus, talvez pode endireitar a minha vida. A gente olha para padre, né? Muitos olham para padre com esse olhar, porque salvou, me tirou da carência, me tirou da escuridão, mas foi só um instrumento usado por Deus. E esse instrumento usado por Deus é gente. E tem limitações. Que tem limitação, que cai, que falha, e todos temos limitação. Todos caímos, todos falhamos, uma hora ou outra. A diferença é que às vezes a minha falha, o meu erro, eu sei, eu vejo e eu confesso. Às vezes a tua falha, o teu erro é publicado. Ou o teu erro é comum, ou o teu erro é exposto. E aí não que eu não erre, e eu não erre e você erre, é que o teu erro é exposto. O teu erro fica mais claro, mais declarado. Então aí vem a decepção. Mas se nós olharmos o Deus que me moveu, o Deus que usou aquela pessoa para me converter, para me trazer à luz, que usou aquela pessoa para me trazer à luz, aí sim eu caminho em conversão e eu consigo viver
essa comunidade sem colocar ídolos, sem colocar modelos, gente. O nosso único modelo não tem outro, não existe outro. O único modelo é Deus, é Jesus. Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é o único modelo, né? Inclusive para homens e mulheres, né? A mulher, Maria é modelo para mulher. Não, o modelo de Maria é Jesus Cristo. O modelo de Maria é Jesus Cristo. Então assim, nosso único modelo, nosso único espelho é Jesus. É Deus que usa os canais humanos. É isso que é o lindo de Deus, está na palavra. Usa dos pequenos para confundir os grandes, dos fracos para confundir os fortes. Usa de nós. Leva através de pessoas como o Marcelo, como a Dani, leva Deus às pessoas, mas não deixa o Marcelo e a Dani endeusados. Mas canal de Deus. Eles continuam sendo o Marcelo humano, a Dani humano, mas que é usado por Deus. Para que a palavra, para que o carinho, para que o amor, para que o consolo chegue. Olha, então muitos líderes são usados para nos mostrar Deus, para nos trazer o consolo, para nos trazer o carinho de Deus até nós. Mas eles não são deuses. Acho que essa é a grande questão. Não são deuses, são canais usados por Deus. Em cima disso, isso que você colocou, eu quero até trazer, a tua opinião, né? Perceba o seguinte, quando nós lemos em Efésios, meu irmão, minha irmã, e que nós entendemos, está claro ali, não é contra homens de carne, é contra os principados e potestades. É contra as forças espirituais espalhadas nos lugares, a nossa luta. Em cima exatamente do que o Celso colocou, eu não tenho dúvida nenhuma de que o inimigo sabe quem ele quer derrubar. Porque quando ele derruba alguém que tem uma posição dentro da igreja, ele sabe que junto ele está derrubando uma comunidade. Quando ele derruba um padre, o inferno faz uma festa danada. Porque ele sabe que está derrubando um grupo de pessoas. Quando ele derruba você, jovem, você pode até não acreditar, mas você já é exemplo para a vida de muita gente. É por isso que tem muita gente que diz, mas antes quando eu não era da igreja, parece que eu não sofria tanta dificuldade. É lógico, o inimigo não precisa... Num jogo de futebol, por exemplo, hoje eu estou bem gordinho, mas eu já fui mais magrinho. E joguei bem até. Não foi craque, né? Mas era... Hoje, se eu for entrar no campo, não precisa nem me marcar. Pra que ele vai marcar? Não vou conseguir correr. Então, o inimigo sabe quem ele precisa marcar. O inimigo sabe quem ele precisa derrubar. Então, em cima disso que o Celso colocou, sem sombra de dúvidas, às vezes, e a gente erra, às vezes, endeusando as pessoas. E aí, quando aquela pessoa cai, ao invés de sermos canal de graça, aí vem uma outra situação que é exatamente o que eu coloco agora para a Dani, que eu queria a opinião dela. Porque nesse momento, meu irmão, quando o nosso irmão cai, quer seja ele líder, ou que quer que seja, ao invés de sermos comunidade para suportar o irmão, para ser suporte, a gente passa a criticar. A gente passa, inclusive, a querer evidenciar a queda do outro. Parece ser uma coisa bonita. A gente chega para o outro e fala, você viu fulano? Gente, a gente pensava que era de Deus e fulano caiu, fulano se esborrachou, cometeu aquele pecado. Parece que dá um prazer, inclusive, de falar nesse sentido. Então eu queria que a Dani explorasse um pouquinho isso. E aqui que você vê, por que esse tipo de situação ainda é tão comum? Porque falta misericórdia, né, irmão? Porque quando a gente se encontra verdadeiramente com o Senhor, a gente tem esse olhar de misericórdia. Eu costumo sempre... Tinha uma música, eu não sei se o Celso me recorda, eu lembro que foi cantada num congresso, e eu lembro sempre dessa música, sempre quando alguém, porque até nós, né, muitas vezes somos atacados. Outro dia eu vivi uma situação assim, e lembrei da música Olhos Fixos em Deus para não desanimar, né? E é isso que você, jovem, é isso que nós devemos ter. Os nossos olhos fixos em Deus. Porque eu sou humana, eu vou dizer pra você que eu vou te decepcionar um dia, eu posso te decepcionar um dia. O Marcelo pode te decepcionar um dia, o Celso pode te decepcionar um dia. Nós podemos decepcionar uns aos outros. O único que não te decepciona é o Senhor. Por isso, olhos fixos no Senhor. No Senhor. É lógico que nós precisamos ter testemunho, precisamos ter uma vida de frutos, dar frutos, a nossa servidão precisa dar frutos, temos vivido muito isso, né? Mas que você olhe sempre para o Senhor, não olhe para o seu padre, não olhe para o seu coordenador, não olhe para aquela pessoa lá que está lá na frente da igreja, que muitas vezes há anos
né? E até se acha dono da igreja. Hoje nós partilhávamos isso, né? Se acha o dono ou a dona da igreja, o dono do padre, a dona do padre, né? Então, olhos fixos no Senhor, porque Ele é o único que não te decepciona. Ele é o único que não te deixa desanimar. Nós somos humanos e, como humanos, frágeis. Então é preciso ter esse olhar de misericórdia e compaixão com o outro, para que quando o Marcelo me decepcionar, ao invés de eu afundar ele mais ainda, eu tenha misericórdia de pegar e falar assim: irmão, estou aqui, vamos levantar? Né? Celso, estou aqui, vamos levantar? Porque esse olhar de amor e de misericórdia é que nos move, é que nos leva para o verdadeiro que não nos decepciona, que nos leva para Jesus. Sabe, eu acho que viver a misericórdia, né, quando você fala viver o amor e a misericórdia, não tem como não pensar nisso. Viver a misericórdia não é fácil. Não é simples assim, olhar para aquele que errou com compaixão. Compaixão é uma coisa, misericórdia é outra. Viver com misericórdia é se colocar, se sentir, se perceber e entender que eu tenho também a miséria, talvez a mesma. E aí eu vou num ponto de viver a misericórdia, não é só isso, não é só contemplar a miséria do outro. Acho que viver a misericórdia é eu ser um líder e buscar ser exemplo. Isso é ser misericordioso. Eu não me permitir cair, eu não estou dizendo que não vai cair. É eu como líder não me permitir lutar, me permitir me policiar para fazer as coisas corretas, e ser misericórdia com o meu irmão, porque eu sei que se eu cair, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 mil pessoas caem também. E ser misericórdia, eu deixar de fazer isso, que mal vai fazer? Estou fazendo mal a quem? A mim mesmo. Não. Você pode não ter misericórdia de você, mas ter misericórdia da obra de Deus. Então, por isso que não é simples ser líder, estar à frente, liderar. Ser um líder com misericórdia, ser um líder que suporta as tentações, suporta as dores. Isso não é fácil. Suporta os próprios desejos. Suporta os próprios desejos. Se retirar dos seus próprios desejos em função daqueles que vêm por misericórdia da obra, por misericórdia do que Deus construiu. E aí assim, partilhando o suportar as coisas, nós estamos saindo de uma quaresma, comemorando, celebrando a Páscoa, e hoje eu meditava isso, né? Suportar não é fácil, resistir não é fácil, né? Não faço o bem que quero, o mal que não quero, tá em mim é o mal, mas é olhar para a cruz e ver que Ele suportou dor maior, e ter nele, os olhos fixos nele, de ver que Ele suportou. Então, se Ele suportou e Ele está comigo, eu posso suportar também. Eu acho que vai por este caminho. E eu vejo importante ressaltar isso também, que assim, quando nós falamos de não endeusar, ter misericórdia, nós também não estamos falando aqui que não se deva ter carinho pelas pessoas, gente. Pelo contrário, esse ser misericórdia, o que nós não podemos é colocar no lugar de Deus, que é de Deus. Não adianta nós olharmos para as pessoas, porque inclusive, eu volto a frisar, muitas vezes a gente tem uma visão muito errada e colocamos e generalizamos, colocando inclusive rótulos nas pessoas. Aquele é o ungido, aquele é... E nós somos todos humanos, todos ungidos. Deus não escolhe meia dúzia, Deus escolhe aquele que Ele quer, e Ele vai escolhendo. Se você está vendo esse caminho das pedras, você foi escolhido. Você já se torna inclusive capacitado por Deus para se tornar uma voz que clama o poder de Deus, a mudança de vida. É claro que fácil não é fácil. Eu vejo outro detalhe, irmãos, que eu preciso partilhar aqui, porque às vezes nós precisamos entender que a árvore é medida pelo fruto. Se nós damos fruto, é porque, em primeiro lugar, nós estamos permitindo, a árvore, hoje, nós, por nós mesmos, eu digo, nós não somos capazes de dar frutos. Nós podemos até ter boas ideias, mas a ideia passa. O fruto de Deus, que são as almas, que é as pessoas se converterem, que é as pessoas, eu digo mais ainda, eu vejo muita gente, às vezes, questionando, falando, mas meu grupo de oração vai 3 pessoas, vai 2 pessoas. Me perdoa falar isso dessa forma, mas é porque, infelizmente,
Muito provavelmente, tem muita gente que fala, é porque é vontade de Deus que tenha 2, 3 pessoas. Me perdoa, irmão, dizer isso. É porque tem algo errado. Não é porque tem multidões, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que o fruto vem. Quando a gente faz algo, as pessoas, quando a gente transmite Deus, quando a gente permite ser de Deus, quando a gente deixa de lado as fofocas, quando a gente deixa de lado as mesquinharias, as mazelas, as pessoas querem fazer parte, porque elas veem Jesus em nós. Então, se o nosso retiro, se o nosso grupo, se a nossa comunidade, se tem as coisas não estão caminhando, me perdoa dizer isso, mas o Espírito Santo, ele é movimento. O Espírito Santo, ele gera fruto. Se não está dando fruto, tem muita gente que está colocando as coisas e é muito perigoso. Nós já sabemos que todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito. Já falamos disso inúmeras vezes. E me perdoa, mas tem muita gente que tem usado sim do Espírito Santo, inclusive para colocar coisas, mas é porque eu sinto uma humildade. Tem muita gente mascarando uma falsa humildade. Não só uma falsa humildade, porque uma falsa caridade, inclusive, em alguns momentos, meu irmão. Porque eu volto a dizer, eu tenho falado muito isso nas partilhas da Missão Clara de Francisco, por exemplo, porque eu tenho dito que é muito bonito as pessoas olharem na rua e falarem, olha, vocês levam alimentos? Nossa, que bonito, mas é muito fácil se eu não for caridoso com as pessoas da minha comunidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós que levamos, por exemplo, café na rua para marginais, para estupradores, para ladrões, porque a gente não sabe quem é quem. Não adianta a gente ser inocente e achar que na rua todo mundo é bonzinho. Não, tem de tudo ali. Tem assassino, como tem muita gente bom. E detalhe, eu tenho que ver Jesus em cada um deles. Agora imagine você, se eu chegar na minha comunidade, e porque o padre olhar para mim e falar, olha, eu não quero que você cante essa música, eu quero que você cante essa, aí eu já saio maldizendo. Que caridade que é a minha, que me leva a uma limitação tal que se uma pessoa for contra uma ideia minha, por exemplo, aquela pessoa se torna... Eu não quero mais. Eu elimino, sair, né? Desse É fácil. grupo, porque ninguém aceita a minha opinião, né? Ninguém aceita... Né? É muito pouco isso, né? É mesquinho. É ser mesquinho. É ser mesquinho. Aliás, não só ser mesquinho, como vou dizer mais ainda, ser do inimigo. Que está aqui, ó, pisoteado por São Miguel. Sabe por quê? Porque a nova era, todo mundo faz uma grande festa para falar sobre a nova era. O Padre Léo falou uma vez um negócio. A grande máscara da nova era é porque a nova era tem a tendência de levar a religião do eu. Ser cristão do teu jeito, do meu jeito, é fácil. É fácil ser cristão. Do jeito dele, o Padre Léo, eu nunca vou esquecer isso. O Padre Léo já falou, do jeito dele, até o demônio é cristão. Sabe mais a Bíblia do que nós. E esse ser cristão do seu jeito, porque na minha comunidade eu não consigo. Se for de Deus, meu irmão, eu vou falar um negócio para você, inclusive nas ideias. Quantas e quantas vezes na minha vida eu calei até. Eu até pensei em não fazer. E aí Deus vai lá e põe os céus para falar. Porque se é de Deus, a coisa vai acontecer. Você não precisa... eu vejo às vezes as pessoas se machucam, principalmente naquelas reuniões. Músico, então, é uma coisa triste, já porque eu quero aquela música, aquela outra, aquela que eu vou cantar, que eu vou. E esse eu deixo de entender que o grande segredo de viver em comunidade está na diferença. Porque se fôssemos todos iguais, que tristeza que ia ser. Quando a gente se completa, é a docilidade de um, é o modo perspicaz do outro, que vai completando, que vai fazendo a gente ser o corpo de Cristo. Mas sabe, eu acho assim, a gente se completa, mas Deus precisa que a obra aconteça. A gente se completa, mas Deus precisa que a obra aconteça. Tem aquele que é o trator que vai à frente, tem aquele que é o coração que vem aparando o que o trator deixou, e tem aquele que arruma e deixa tudo aquilo bonito. Tem tudo isso. E Deus está contando com cada um. Mas se um de nós não quer, não aceita, não acha legal, ou se doeu, ou foi para casa e achou tudo isso, Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Porque o que Deus quer, acontece. Que o que quer de Deus tem força. Então assim, Deus quer contar comigo, quer contar com você, com cada um de nós. Mas se nós não formos, a obra continua. Eu acho que isso é uma grande... É algo que às vezes vem com uma facada no coração, mas assim, meu irmão, minha irmã, a obra não vai parar porque você saiu. A obra não vai parar porque você não canta mais.
A obra não vai parar porque você não lidera mais. Ela precisa muito de você. Mas não vai parar porque ela é de Deus. Porque ela é de Deus. Então viver em comunidade é entender que eu sou importante para aquela comunidade, para que ela viva. Eu sou importante com as minhas qualidades para que ela cresça. Sou importante com os meus defeitos para que ela exercite a misericórdia. Os meus defeitos são importantes para a comunidade para que ela exercite a misericórdia. Mas se eu não estiver lá e aquela comunidade é de Deus, ela vai permanecer, ela vai continuar porque ela só precisa de Deus para ser comunidade. Daí a gente pode ver isso como as promessas de Deus, né? Quantas promessas o Senhor já nos fez, né? Sim. Quantas promessas o Senhor fez para a missão, Cláudio e Francisco? Quantas promessas o Senhor fez para nós quando estávamos juntos em momentos de oração, para o grupo de oração? E a gente até partilhava, uma das coisas que doía na gente era a gente não estar presente quando as promessas de Deus acontecessem. Eu quero ver. Né? Eu quero estar presente. Poxa, eu não vou estar lá, né? Eu não vou ver as graças de Deus, as promessas dele acontecendo. E infelizmente, se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor, nós não vamos ver as promessas dele. E as promessas deles vão se cumprir. Quer você esteja, quer você não esteja. Porque aquilo que ele prometeu se cumprirá. Tem um outro detalhe, meu irmão, minha irmã, que dentro dessa questão de promessa, de realização de Deus, às vezes eu vejo muita gente, principalmente, eu tenho tido inclusive, confesso para vocês aqui, às vezes as pessoas chegam para mim e me perguntam, você é carismático? Eu falei, olha, eu gosto de ser agradável. Porque na verdade, na minha religião, eu sou católico, apostólico, romano. E às vezes eu vejo quase que querendo se criar uma divisão onde não tem que ter divisão. Porque o Espírito Santo, para mim, está desde o primeiro livro aqui da Bíblia, aqui no Gênesis, ele pairava já sobre as águas. É ele quem fundou a igreja. Porque foi ele que moveu Pedro para ser verdadeiramente o apóstolo que ele se tornou. E eu vejo um detalhe que às vezes me preocupa muito. As pessoas começam a achar que ser de Deus é quase como se tivesse ter um Shazam. Agora eu sou de Deus, agora eu não sou. É como se fosse uma roupa que eu tiro e coloco. E me chama muito a atenção pelo seguinte, meu irmão, e essa é a grande preocupação. O extremo. Eu tenho medo terrível, Marcelo, dos extremos. Porque você, meu irmão, inclusive, que talvez veio para o retiro de carnaval, se sentindo maravilhado nas coisas de Deus, glória a Deus por isso. Mas seja extremista assim contra o pecado, não é disso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu vejo às vezes as pessoas sentadas, olhando e falando, eu vou orar para Deus, para ver se é para eu ir para a padaria comprar pão ou não é. As coisas eu tenho visto cada absurdo, às vezes, olha, a gente tem que orar o grupo para ver. Gente, Deus quer que num grupo de oração tenha louvor? Claro que Ele quer. Deus quer que num grupo de oração tenha partilha? É claro que Ele quer. A forma como isso vai sendo conduzida, Deus vai dando a moção, e aí é claro que também, e não adianta a gente, sabe, às vezes fica parecendo uma coisa mágica demais. O nosso lado humano tem sim que estar junto, porque se não precisasse do nosso lado humano, se Deus não quisesse o nosso lado humano, Ele só colocava anjo para estar adorando a Ele. Ele quer o nosso lado humano ali. Quando eu louvo ao Senhor, meu lado humano está ali, eu louvando a Ele e adorando a Ele. Agora o que eu não posso é impor o meu lado humano, impor a minha vontade. E aí é o grande desafio. Ser comunidade é começar a renunciar o eu, renunciar a minha vontade, renunciar e permitir que o outro aconteça. Uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje nas igrejas, nos grupos, nas comunidades, é que eu tenho muito medo, eu aqui agora coloco de modo genérico, eu tenho muito medo de perder o meu lugar, de perder o meu posto, de perder aquela partilha, porque aquela música que eu canto, aquele momento que sou eu quem vou partilhar, o meu. E isso às vezes eu começo a abafar, e mesmo no mundo, eu coloco muito, às vezes, meu irmão, minha irmã, uma das coisas que me chama muito a atenção é que às vezes a gente falou isso no primeiro capítulo, inclusive, nós queremos suprir as nossas carências na obra de Deus. Por isso eu quero cantar, por isso eu quero falar, porque é bonito aparecer. Eu dou graças a Deus mesmo, porque na minha vida profissional eu vou palestrando em tudo quanto é lugar, porque Deus sabe que hoje eu não preciso fazer eu quero fazer porque eu dependo, aqui é a minha vida. Mas eu não preciso puxar uma palestra para querer aparecer, graças a Deus. Não é esse o caminho. Agora, meu irmão, quando você fizer alguma coisa, se você fizer aquilo para poder
suprir a tua carência, e as nossas comunidades, infelizmente, a gente vê o católico ele é tão carente, mas tão carente de força de trabalho, que quando alguém se converte, entra dentro da igreja protestante, por exemplo, ele já começa fazendo escolinha dominical, fazendo estudo da Bíblia, para depois poder servir. Nós católicos, a gente tem uma carência tão grande que o cara entra na igreja hoje, amanhã ele já está como coordenador de alguma pastoral, de algum grupo, né? E isso faz muitas vezes com que a gente vá pela busca de postos. Eu quero ser líder, eu quero estar dentro de uma pastoral, eu quero estar dentro de uma... E eu quero estar à frente, que é o que é de Deus. E muitas vezes quando a gente é de Deus, quando Deus fala, você pode até não ter posto de líder. Você dá exemplo de vida. Você dá exemplo, as pessoas seguem, porque elas seguem, não as palavras, não o posto. As pessoas seguem Jesus que é transmitido através de você. Então você às vezes não precisa de um violão. Você precisa ter Deus no seu coração. Uma das coisas que eu gostaria de saber a opinião dos dois ainda. O que fazer, já que a gente está explanando tudo isso, o que fazer hoje para que as nossas comunidades aprendam a amar de verdade? Em primeiro lugar, do início, quando alguém entra para a igreja, o que vocês acham? Qual é o caminho que vocês acham? Para mim, amar é um exercício. Para mim, amar ele passa primeiro para a compreensão. De entender a história, a vida do outro. Não fuçar, não querer saber, mas compreender que todo mundo tem uma história. Compreender que todo mundo veio, ninguém nasceu do nada, nasceu. Todo mundo tem uma história, tem um porquê. Não é passar a mão, não. Eu acho que é entender que tem uma história, tem um porquê, as coisas têm um porquê. Se não estava aqui até ontem, chegou somente hoje. Se no retiro do ano passado não estava, veio nesse. Mas tem uma história. Acho que é entender e respeitar essa história. O segundo ponto é compreender que conversão, não é só para quem chegou agora não, para quem está, conversão é um processo. Como nós somos cada um vive esse processo de uma forma. Conversão é um processo. Esse aproximar-se de Deus. Então assim, é eu entender que quem chegou, como acolher? Compreendendo que ele tem uma história, que ele não é vazio, que ele não começou ali agora, que ele tem uma história, que tem vida, né? Muita vida, já vivida, muita história, e compreender amando assim, viver junto, aproximar de Deus. Para mim não tem melhor maneira de acolher do que aproximar de Deus. Às vezes eu não estou falando diretamente com você, eu não estou me direcionando diretamente a você, mas eu estou nas minhas orações te colocando no coração de Deus. Eu acho que é entender isso, sabe? Se chegou alguém novo na comunidade, eu fico refletindo isso. Começou já, está trabalhando aqui, está trabalhando ali, já vai dar catequese, que legal, estou feliz, estou torcendo para que se continue, perpetue, que continue, que permaneça. Mas as minhas orações não cuida Deus. Cuida Deus, é aproximar de Deus, é trazer o quanto mais. Aí vem aquela história que nós estávamos falando no início, a fofoca, as coisas. Toma cuidado. A pessoa chegou, deixa ela primeiro entender, compreender o ambiente que ela está, para depois você vir com as fofocas, depois você vir com o lado B das outras pessoas, que todo mundo tem mesmo. Mas quando a pessoa está chegando, ela precisa do carinho, do amor. Não precisa saber que o Marcelo, além de falar, além de fazer aquela oração, ele também faz, ou deixa a pessoa descobrir por si só, ou deixa ela se fortalecer nesse amor. Não é esconder, não. Não é esconder, jamais. Não é esconder, não é mascarar, não. Mas é dar o tempo das pessoas, é compreender que cada um tem seu tempo e de cara. Se você já jogar toda a água fria, ninguém permanece. Então as pessoas vêm, principalmente quem está chegando agora, aí sim, vêm as pessoas receber amor, carinho. Não é máscara, não, receber amor, carinho. E aos poucos, ser acolhido, né? E aos poucos vai descobrindo que são pessoas, que é assim, e vai entender e compreender normal. Sem segredo, sem máscara. Mas eu acho que assim, entender que a pessoa tem uma história e acolher o amor. Trazer para Deus. Eu sempre penso assim, trazer para Deus. E trazer para Deus não é pegar na mão e vamos no grupo comigo. É clamar nas suas orações pela pessoa, é convidar as pessoas para bons programas, é fazer isso sim. Mas não precisa impor nada. Deixa Deus fazer naturalmente. Aliás, acho que você entrou para uma linha
muito bacana e que envolve parte do que aconteceu no último Caminho das Pedras, quando a gente falava de família, como também mostra agora, eu até agora vou te envolver bastante nessa temática, porque você é fruto disso. Você acabou de colocar, em primeiro lugar, que a gente ama, para amar a gente tem que conhecer. Não dá pra gente dizer que ama aquilo que a gente não conhece e quem a gente não conhece. A gente pode ter um amor fraternal, mas não aquele amor enraizado, né? Segundo ponto aqui que ele acabou de colocar é a forma de como acolher as pessoas quando a gente vem. E aí esse amor, essa forma, né, que não adianta a gente obrigar, querer levar a trancos e barrancos, mas tem que ser no amor. Aí vem um outro detalhe que me chama muita atenção. Hoje dentro da igreja não tem nenhum receio de errar nessa estatística que eu vou dar. Mais de 80% dos familiares das pessoas que participam da igreja não participam da igreja. Mais de 80%. Pessoa que participa de alguma pastoral, dificilmente os familiares participam. Isso se dá, obviamente, porque cai exatamente naquele ponto que nós falávamos dos frutos, né? Que é a questão de se eu dou fruto, esse fruto ele é um fruto que tem que ser instituído na minha casa, na minha família, e é promessa de Deus. Eu vejo que às vezes as pessoas elas vão se prendendo em tanta bobagem, servem, lutam, dão a vida pela igreja, mas se prendem a tanta bobagem, tanta mesquinharia, que acabam não conseguindo colher os frutos de Deus. Por que eu disse que perguntarei para você? Porque você é fruto de uma vida de oração. Por exemplo, quando eu vejo você falar do seu pai, você brilha o teu olho toda vez que você fala do adorador Dimas, né? Da forma como teu pai te levou para viver a vida de fé. Então, como fruto desse caminho de fé, eu te pergunto, qual o segredo? Você que viu, você que bebeu disso, qual o segredo para, por exemplo, conseguir ingressar a família dentro da comunidade? Vivendo aquilo que se prega, né? Não tem outra maneira. Sendo aquilo que você fala, aquilo que você prega. Então, eu pude ver o meu pai, principalmente agora, eu digo assim, sabe? Foi, assim, um testemunho dele muito forte para mim, com todas as dificuldades que ainda ele tem, né? Com todas as limitações que ainda ele tem, com todas as lutas que ele tem em casa também, com a minha família, né? Pude ver nele, em todo esse período da doença, da enfermidade, eu vi ele um homem mais de fé ainda. Se eu já via ele um homem de fé, eu pude ver mais ainda um homem de fé. Em nenhum momento eu vi ele assim, murmurando da enfermidade, né, da doença. Então, isso foi um testemunho assim para mim, né, de coragem, né, de fé. Então, a gente vive, a gente leva as pessoas para junto da gente quando a gente testemunha, né, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente falou. Então, eu pude ver na enfermidade do meu pai, ele testemunhando aquilo que toda a vida ele falou pra gente. A gente precisava ter força, acreditar em Deus e se levantar mesmo com as provações que vierem, que vem na vida da gente, né? Então eu pude vivenciar isso e pude ver ele dando testemunho agora, muito mais agora, né? Não que ele nunca teve sofrimento, tinha, mas a gente pôde ver agora, né? O Dimas, o homem de fé, né? E isso foi um exemplo pra gente, tem sido um exemplo pra gente, né? Que mesmo com ainda as dificuldades que ainda tem, eu não digo só físicas, em casa também, né? Com a família também, ele continua ali, rezando e no silêncio dele, testemunhando aquilo que ele vive de oração, o homem de oração que ele é. Sem dúvida, eu acho barato. Toda vez que eu vou pra lá, ele olha com aquele olhinho dele. É engraçado como ele tem uma saudade de estar ali, sim, diante do Santíssimo, e a forma como ele coloca, mostra que não é à toa, né? Mostra que vem fruto, né? É a conquista. Então a gente olha a família e vê que dá fruto. Eu acho que a gente tem que entender algo muito interessante, que assim, minha primeira missão são os meus, aqueles que Deus me confiou como marido, como esposa, como filhos, como família. Quando você traz a questão de que eu posso fazer muita coisa, eu posso fazer muito bem feito para os outros e para mim e para os meus. Então a minha casa precisa ser reflexo do que porque a minha realmente partilha. é mais fácil
a gente tratar os outros de fora. É mais fácil, a gente não conhece. É mais fácil tratar os outros de fora melhor. É difícil, é lá em casa, né? É com as pessoas que conhecem o lado ruim da Daniele, o lado ruim, né? Que a gente, todo mundo tem, porque somos humanos. Mas é que é legal de viver em comunidade, né? Porque a comunidade vai estendendo a casa. Vai. Né? Vai estendendo, né? São irmãos que não são de sangue. Mas que são filhos tanto quanto, né? Quanto irmãos. E aí tem os mesmos perrengues que tem irmãos. E então o exemplo nesse grupo, que é um pouco maior, que é a sua casa, a sua família, também precisa acontecer. Sim. Né? E que eu acho que assim, o que corre, que uma armadilha, que a gente querer usar dessas coisas. Sabe? Uma outra armadilha que na nossa conversa vem muito assim é a armadilha de usar do Espírito Santo, usar da questão religião para resolver as coisas. Para que o meu amigo escute tal coisa, para que eu falo que é Deus que está dizendo, eu trago em um momento de oração, ou eu trago como alguma profecia, ou eu trago como uma ordem. Mas que é uma coisa minha, líder, né? Uma ordem de líder, eu quero que a partir de agora seja assim, ou nós não vamos fazer porque eu como líder não estou dando conta, porque o líder não dá conta das coisas. O líder está ali para chamar vamos, mas não para dar conta das coisas. O líder não vai dar conta de tudo, não, ainda mais algo que é de Deus. Que não existe uma democracia, tem que ter uma teocracia, porque é de Deus. Ser líder de uma democracia é o pegar a opinião e agradar a todos. Ser líder de algo que é de Deus é ver o que agrada a Deus. Primeiro o que agrada a Deus, geralmente, desculpa dizer, não agrada muito o nosso humano. Geralmente, nem sempre, né? Às vezes sim, né? Mas geralmente não agrada. E o líder de Deus corre esse risco. Corre esse risco de tentar agradar todo mundo e esquecer de agradar a Deus. Ou para fazer as coisas, usar Deus. São duas armadilhas que me vêm muito forte. Usar Deus assim, ó, vamos fazer assim, porque é como Deus quer, e na verdade é que eu quero atingir a Daniele, às vezes com uma boa intenção, de que ela pare de fazer tal coisa. Então eu vou falar para ela o que eu estou sentindo como pessoa, como líder dela, não como Deus trazendo para você. Então assim, os frutos vêm porque vem de Deus. Vem de Deus. Quando eu estou liderando, querendo agradar as pessoas, não vai acontecer fruto. Quando eu estou liderando, querendo fazer a minha vontade, não vai ter fruto. O fruto vem quando nós estamos, volta lá, olhos fixos em Deus, nós estamos ouvindo a Deus. Não na igreja, na religião, não existe democracia. Não sei bem o correto da palavra demo, mas demo já não é bom para nós. Né? Então vamos ver uma teocracia, falar mais bonito, porque uma teocracia, mas baseada na vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, sabe o que é? Dobrar o joelho, rezar e ouvi-lo. Que aí vem a grande chave. Por que tem o líder? O líder tem que ter o grande dom do discernimento, de saber o que é minha vontade e o que vem de Deus. E fazer a gente falar, gente, esta é a vontade de Deus. Até por mim, eu sei que não é fácil, mas a vontade de Deus é essa, vamos. E se é a vontade de Deus, pode chorar aqui, pode chorar ali, choramingar aqui, resmungar ali, a gente vai fazer acontecer. Aqueles que querem Deus, aqueles que vivem Deus. Amém. E a palavra do Senhor diz assim para nós em Efésios, né? 5. O Senhor já vai confirmando tudo, né? E na palavra mesmo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. O que agrada a Deus e minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez, né? E minha pobreza. Sabe que entrou num ponto aqui, gente, inclusive, que eu gostaria de partilhar. Hoje, eu vim para a Americana, hoje é Páscoa, domingo de Páscoa, vim partilhar aqui com meus irmãos. E quando eu cheguei, nós fomos para Basílica agora, né? Não era Basílica. Basílica de Santo Antônio. Que é uma igreja maravilhosa de linda, uma coisa fantástica de tão linda. Uma obra de arte. Uma obra de arte. E que assim, além de tudo aquilo da obra de arte linda que estava, vocês vão ver a chiqueza dos ministros da Eucaristia. Quando eu olhei, de verdade, estavam meus irmãos assim, mas era bonito de ver, lindo de ver. Terno, alinhado, o Michael tava, rapaz, parecia que tava... gente. Tá. A Dani toda chiquetosa, todos os ministros chiquetosos, todos.
bonitos. O sacerdote... E eu começava a olhar aquilo, aparentemente aos olhos humanos, a gente podia achar que era uma extravagância. Luxo. Um luxo, algo supérfluo. Ostentação. Exatamente. Seria a primeira palavra que a gente podia colocar no nosso coração se nós não tivéssemos olhos espirituais. Esse povo está querendo se aparecer, né? Por que estão querendo ser diferentes? Por que tem que ser assim? Por que o ministro tem que se vestir assim? Por que não se veste que nem aqueles outros ministros, né? Aliás, não, deveria ser mais. Por que não coloca só aquele negócio, uma coisa bem surrada para ser o servidor dos servidores? Né? Por que não põe só um cobertorzinho? Porque, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma palavra que eu senti de verdade no final da celebração hoje, quando o padre estava dando a acolhida, porque no final da celebração o padre, de um jeito tão carinhoso, convidava a comunidade, falava e chamou todas as crianças, não só as crianças estavam ali, para trazer para elas o sentido da Páscoa, falar um pouquinho, era uma missa para crianças, deu um chocolatinho para as crianças também, sabedoria, porque daí conquista as crianças, mesmo aquelas que o pai não levou, que a mãe não levou. E a forma como ele colocava, nós que não somos, meu irmão de Apiaí, eu de Mogi Guaçu, a gente se sente acolhido. Você vai para aquele local, você olha e fala, gente, e eu senti naquele padre, mesmo de meio tudo aquilo, eu senti uma humildade tão grande, uma humildade tão diferente, porque podia estar em meio toda a humildade, ela não está relacionada a essa questão de visual, meu irmão. Ser humilde, porque tem muitas vezes eu vejo as pessoas... Não precisa ser pobre, sujo. E não precisa só dizer amém. Sim. Sabe, porque às vezes a gente coloca, sabe, a questão é porque eu estou sendo humilde dentro do... Então eu só digo amém, eu só vou... É uma falsa humildade. Porque Deus precisa acontecer de verdade nas pessoas. Sabe, se você pegar a palavra humildade, a raiz da palavra humildade é humus. Humus a gente sabe que é esterco. Que é aquele que dá condição para que o fruto venha. Então humildade às vezes é ser mais duro, ser humilde é ser mais direto, é dar condição para que aconteça o fruto. Ser humilde é dar condição para que aconteça o fruto, não é ser pobre. Não é porque é esterco que é ser merda. Desculpa, mas ser humilde é dar condição para que o fruto venha, é alimentar a árvore. Então assim, uma vez alguém explicou isso, jamais eu vou esquecer. Humildade vem de humus, e não é para ser sujo, não é para ser porco, é para ser sustento, é para ser aquele que vai dar condição da árvore ter o fruto. Então assim, a palavra humildade vem muito disso que nós vimos hoje. Aquela postura daquele padre, daquela comunidade, a comunidade da Basílica de Santo Antônio de Americana, a postura deles é uma postura de quem se doa para que aconteçam frutos. Frutos como o teu e o meu, que hoje nos dobramos diante de tudo aquilo lá e vivemos uma Páscoa um pouco melhor, porque nós vivemos uma Páscoa com um cara de humildade. Então assim, aquele modo de servir deu condição de que um fruto acontecesse. Isso é humildade. Isso é humildade. Então assim, humildade é isso. Dá condição para que venha o fruto. Muito bem. Só para concluir esse processo de caminhada, meu irmão, minha irmã, ainda em cima do que o Celso colocou, que a Dani colocou, eu sou pai de 2 meninas. E eu vou dizer um negócio para vocês, ambos também são pais, vão concordar comigo. Minha filha, de repente ela vai, quando ela não sabe alguma coisa, eu vou ensiná-la. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Como pai eu vou ensinar sempre quando for precisar. Mas lá dentro a gente espera que o filho aprenda. O filho que não aprende, o que o pai começa a fazer com o tempo? Vai dar um castiguinho, porque não está aprendendo, não vai bater, mas vai dar um castigo, vai dar uma chamada de atenção. Porque ele começa a conotar que não é que o filho não aprende, ele deixa de fazer por desmanzelo, porque acaba fazendo aquilo. Se minha filha, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma com 6 e uma com 1 e 8. Minha filha mais nova, ela ainda não sabe subir essa escada sozinha, eu não permito que ela vai cair. Mas imagina você ser mais velha, toda vez que for subir, ela olhasse, pai, sobe comigo. Pai, desce comigo. Para ela já é natural subir e descer. Digo mais ainda, veja um bebê, veja você mesmo. Uma das funções mais essenciais do ser humano é respirar. Você pensa para respirar? Fica sem respirar para você ver. Você morre. Sai depois da piscina. Quando você sai, que você dá aquele mergulho, que você tenta bater, você fala, vou bater. Eu sou um cara que quando eu vou para dentro da piscina, eu quero bater todos os recordes que já foram possíveis. Eu sou praticamente o Marcelo Pinto Phelps. Né?
quero mergulhar, quero ficar embaixo da água, daqui a pouco quando eu saio de lá, que sai com aquele negócio de... Primeira coisa, aquela puxada, você sente a respiração, aquela coisa boa, mas no dia a dia, você não sente mais aquilo, porque se torna um hábito, é comum. Meu irmão, minha irmã, por que eu estou dizendo isso? Porque eu volto a dizer, no exagero. Tem muita gente dentro da comunidade, tem grupo orando para saber, gente, vamos orar para saber se tem que orar. Estou sendo aqui óbvio, muito evidente, mas eu tenho que orar em todas as circunstâncias. Claro que eu tenho que orar em todas as circunstâncias, mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que aprender o básico do básico. A gente precisa entender que nosso Deus não é Shazam. Vida de oração, ela tem que estar, posso não estar inclusive fazendo oração, mas minha vida tem que ser uma vida de oração. Então nesse ponto eu tenho que ter discernimento. Tem gente que quando o outro chama, precisa de orar para fulano, eu já vi gente olhar e falar, olha, desculpa, peraí que eu não posso fazer oração porque eu tenho que orar antes. Imagina a urgência de Deus para as coisas. E como Deus, eu volto a dizer, quando as pessoas falam, vamos orar para ver se tem que marcar uma missa. É claro que tem que marcar a missa, gente. E essas razões são razões, eu vejo as pessoas colocando as coisas de Deus em exagero. O Padre Léo uma vez, vou dar de novo o exemplo do Padre Léo, mas é uma verdade porque eu não trabalhava com isso, hoje eu trabalho, eu fui pesquisar e é verdade. No mundo todo, o maior índice de contaminação do vírus HIV é na África, todo mundo sabe, não tem novidade nenhuma, né? Quando a gente passa, essa já é um dado meu de trabalho, quando a gente passa para a parte médica, já não é mais na África. É nos Estados Unidos e na Europa. O maior índice de contaminação de médicos pelo vírus, exercendo a sua função pelo vírus HIV é nos Estados Unidos e Europa. Por quê? Porque existe ali já, como é o maior polo, a gente sai de um local de pobreza para o outro, aí existe aquela questão, né, de se achar acima das coisas que não vai acontecer consigo. E um outro dado que o Padre Léo me colocou uma vez, e eu fiquei assim observando aquilo, eu falei, quanta verdade nisso que esse homem está falando mais uma vez. Ele falou que, e eu fui pesquisar e é verdade, lançou-se um mito na África, um tempo atrás, de que se um infectado pelo vírus HIV mantesse relações sexuais com uma virgem, ou um virgem, ele seria curado. Esse mito provocou um resultado, estupros em séries de crianças. Em séries. Foi um monte de criança estuprada. E o Padre Léo falou, ele orou e disse, olha, você me perdoa, mas você que está toda hora colocando para Deus situações banais, se Deus ouvir a tua oração e não ouvir daquela menina que está sendo estuprada agora por um aidético, daquele menino que está sendo estuprado por um aidético, eu deixo de ser padre, eu deixo de ser católico. Porque Deus, às vezes a gente está colocando as coisas, e às vezes a gente coloca, é vontade de Deus. Eu estou indo muito na linha do que o Celso colocou, de colocar do lado humano as nossas necessidades, e querer colocar, sendo de Deus, coisas que são nossas, escolhas inclusive que são nossas, escolhas dentro da comunidade. O padre vai dar a direção, eu tenho que ser obediente. O líder, o coordenador, e cabe ao coordenador também saber que ele não é dono de nada, ele tem que começar a ter humildade de escutar as pessoas, porque o coordenador que coordena por ele próprio, ele deveria ter um nome, o nome não é à toa, coordenador, é o primeiro que vai sentir a dor. É a única coisa que é a diferença do coordenador. E ele deveria, se nós somos servidores, se a gente vai servindo um ao outro, isso se torna algo automático. Agora, o grande problema mesmo que eu vejo hoje dentro das comunidades também, é se usar de Deus para as nossas vontades, e inclusive usar de Deus depois, porque se tornou bonito. Vamos orar para Deus para ver que nome que vai ser do não sei o que lá, vamos orar para Deus que nome que vai ser. Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa caminhar, a gente precisa fazer as coisas com mais necessidade de Deus acontecer. Tem gente, por exemplo, por que hoje dentro da igreja, eu vou falar mais uma vez de um dos ministérios, que é um dos ministérios mais difíceis, mais lindos, mas mais difíceis, que é o Ministério de Música. A gente observa, por exemplo, dentro do Ministério de Música, tem muita gente chegando dentro da igreja, e quando a pessoa chega, por exemplo, chega alguém que toca uma guitarra, que toca um violão, a primeira coisa que a pessoa chega a querer fazer é cortar e podar. Por quê? Não, mas isso não é assim, isso não é desse jeito, isso não é, nós não fazemos assim. Por que a gente não escuta mais? Por que a gente tem que começar a achar, quando a gente acolhe as pessoas, e eu também tenho outro erro, viu gente, que é preciso denunciar também aqui. Às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de fazer que a gente quer chamar todo mundo.
monta aquele ministério de música com 50 pessoas lá, fica uma coisa horrível, terrível, e às vezes, porque a gente quer trazer mais pessoas, e aí é que a gente se fere, e aí é que a gente se machuca, porque se coloca 50 negros lá dentro, que não vai ter harmonia. A gente precisa começar a entender que para chamar para Deus, a gente não precisa de válvula, a gente não precisa de válvula de escape. Deus tem um momento certo para chamar cada pessoa, a gente precisa acolher, como o Celso falou, no amor. Entendeu o tempo de cada um. O tempo de cada um. O tempo de cada um. Tem uma frase muito linda, que é, em Medium Vetas, a verdade está no equilíbrio. A verdade está no equilíbrio de tudo, somos humanos, temos coisas humanas, somos buscar a Deus, às vezes é necessário dobrar o joelho e rezar, mas muitas vezes é necessário praticar, sair e fazer. A verdade está no equilíbrio de vida, para viver não só na comunidade religiosa, no dia a dia, na escola, no trabalho, na família, é viver o equilíbrio. E ser uma pessoa equilibrada, não estou falando de desmiolado, de louco, não, é ser equilibrado, de equilíbrio das coisas, né? Equilíbrio em tudo, e esse equilíbrio nos dá a condição de olhar as coisas com mais calma, serenidade, entender que tudo tem um processo, tudo tem um tempo, né? E que como somos diferentes, falamos isso o tempo todo aqui, cada um tem o seu tempo. E uma pessoa madura no ministério de música faz essas coisas acontecerem, é um grande canal de Deus. Uma pessoa madura, não madura no ministério de música, não trabalha. É excelente músico, mas não está maduro. E isso acontece em outros ministérios. Um excelente pregador, tem muito conhecimento, mas ainda está maduro. É preciso equilíbrio. Nem todo aquele que estuda a palavra é um grande pregador. Nem todo aquele que tem pouco conhecimento de como se fala o português não é pregador. Não é. Tem que ter um equilíbrio. Claro que quem é pregador precisa conhecer um pouco mais de como falar, da língua portuguesa, assim como da palavra, mas precisa ter um equilíbrio nas coisas. Senão a gente vai colocando regras, e a graça passa. Deixamos de ser imitadores de Deus. Passamos a ser controladores de nós mesmos. Né? E o que é pior, achamos até que podemos controlar os dons que Deus nos dá. Né? Que não é a nosso favor. Os dons que Deus nos dá é em favor do outro. É em favor dessa comunidade. Por isso que vem comunidade, porque o que nos é dado para o outro. É dado para o outro. Existe um segredo, tanto para a vida em família como vida em comunidade: perdoar. E esse perdoar, ele tem que vir. Perdão não é um sentimento, né? Perdão é uma atitude, é uma escolha, é uma decisão. E esse perdoar, ele implica ser cristão. Perdoar é começar de novo, é dar uma carta em branco para a pessoa. Na comunidade, não acho que você... Aliás, é um outro detalhe importante que nós colocávamos. Se Jesus veio pelos doentes, veio pelos fracos, nós somos os doentes, nós somos os fracos, nós somos os leprosos de hoje, nós somos os cegos, os coxos, somos nós. E é porque precisamos que estamos na comunidade, todos nós. Então, meu amado, minha amada, dentro da comunidade, nós só vamos caminhar quando nós aprendemos a olhar com o olhar de Jesus Cristo, para toda situação. Se alguém fala mal da gente, olha com o olhar de Jesus. Se as pessoas estão discutindo, seja a presença de Deus. O cristão, ele não tem que ser aquele que vai botar fogo na lenha, vamos botar mesmo, vamos. O cristão tem que ser aquele que só a presença dele faz a coisa baixar, por respeito mesmo. Quando a gente é canal de graça, se está no meio de uma confusão, de uma discussão generalizada, o cristão traz o refrigério. Até, irmão, eu chego até a te dizer um negócio: quando é de Deus, até a exortação, até aquela palavra dura, ela cai no coração e ela não dói. Ela pode doer sim, mas ela não cai, ela não causa, ela não fere. Ela dói, essa é a palavra correta, ela dói, mas não fere. E você aceita, porque sente que é de Deus. Então, o que não pode hoje ser dentro do cristão, o cristão não pode ser o cristão faca, aquele que divide. A gente foi chamado para ser colher mesmo, é para juntar, Então, você pode tocar a melhor guitarra do mundo. Se você não trouxer as pessoas
Quando eu digo trazer, não é para estar no mesmo grupo, não, mas é fazer as pessoas quererem estar tocando, até partilhar aquilo que você sabe. Se você sabe tecnicamente também, um grande pregador, partilha. Não leve para si, porque você quer saber uma coisa que eu falo às vezes de ministério de música, por exemplo? Você quer saber quando é um ministério de música que está em algum lugar, vai em uma apresentação, vai ver os últimos que estão lá no canto, lá de braço cruzado assim. É ministério de música com certeza, porque está olhando e pensando, será, se fosse eu ali, eu estaria fazendo melhor, estaria fazendo daquele jeito, tocaria daquele. Comunidade é entender que o que aquele irmão está fazendo, pregando, até essa gravação, se você está olhando essa gravação agora e pensa, se fosse eu fazendo, eu estaria fazendo diferente, mais bonito, glória a Deus, se mexa e faça. Agora saiba que se nós estivermos falando alguma coisa errada, não somos só nós que estamos errando, você também está, porque nós somos um só corpo, corpo místico de Cristo. Quando um de nós cai, todos caímos juntos, porque é o corpo de Cristo. Cristo cai, mas nós como igreja, a gente precisa entender que a gente está interligado. Eu gostaria de pedir para que nós, nesse caminho das pedras, hoje sem as pedras, mas eu gostaria de pedir em Deus que nós pudéssemos agora impor as nossas mãos pelas nossas comunidades, pela Missão Clara e Francisco, pelas comunidades de Apiari, todos os grupos de São Paulo, das paróquias, da Anunciação, da Vila Albertina, todos os grupos aqui de Americana, de Mojimirim, de onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Nós queremos pedir nesse momento, Senhor Jesus amado, uma só voz, pode soltar a sua voz também, meu irmão, mas nós queremos orar pedindo pelas comunidades, Senhor. Derrama teu amor e misericórdia, Senhor Jesus amado, sobre todas as comunidades, Senhor Jesus. E vem curar, Pai, todos os problemas de relacionamento, todas as decepções que essa pessoa tenha sentido ao longo do coração, da caminhada, Senhor Jesus. Vem, Pai amado, romper, Pai, tudo aquilo que trouxe, Pai, até uma certa desilusão, retirando o sabor, Pai, de te louvar. Não, Pai, restaura nesse momento, Jesus amado. Restaura, Senhor Jesus, essa necessidade de caminhar e de caminhar juntos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazendo a moção de que juntos nós somos mais, juntos nós somos um só corpo. Vem fazer com que nós aprendamos a servir como Maria serviu, sendo serva. Que nós possamos não galgar os cargos de liderança, que isso venha para acréscimo, mas que nós possamos galgar sim os dados, ser servo, a servidão, de querer te servir, que o pagamento para a tua servidão, você que está há anos na igreja, que há anos inclusive arruma as flores do altar, que há anos faz, a única paga para toda a sua servidão, que toca há anos na igreja, que serve nos grupos, a única paga é resgatar almas a partir da tua, que a promessa de Deus, amado, amada, aconteça na tua vida, na vida da tua comunidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha comunidade serviremos ao Senhor. Missão Clara e Francisco, nós decretamos aqui em nome de Jesus, que este ano é o ano das promessas de Deus na missão, e as promessas de Deus incluem você, que você e a tua servidão sejam plenos no Senhor, que tudo isso ocorra sob a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te abençoe nesse caminho das pedras. Fica com Deus.